Opa. Fala, Josué. Boa noite, meu nobre. Boa noite, meu irmão. Mandar aqui pro Mel. Bom, deixa eu colocar o fone aqui. O Mel que o Adriano já devem estar. Pessoal, tá me ouvindo bem? Está me ouvindo? Coloca nos comentários, por favor. Sim, sim. Agora eu vou te perguntar se você tá me ouvindo bem. Eu tô. Adriano tá entrando. Opa. Informação do imaginário. Entrou. Opa, opa. Boa noite, Adriano. Alô, alô. Bem-vindo. Boa noite. Tudo Alô, bem? alô. Boa noite. Tudo bem, Felipe? Tudo certo. Tudo bem, Josué? Josué é meu parente, né? Josué Leite. Nossas famílias se perderam aí no meio do caminho, mas Tem que estamos ver em e casa. puxar a ancestralidade para ver. Vai ter que puxar a árvore genealógica. Opa. Fala, Melk. Boa noite, gente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Adriano. Boa noite. Boa noite, Tudo bem? Melk, Eu acho Josué. que eu acho que é o microfone de Adriano que tá com chiado. Ou é o Eu? meu? Não sei. Alô, alô. O Adriano entrou antes de você. Eu entrei antes. Acho que é o seu. Tenta, Quando eu tenta falo, dá tirar pra alguma ver. coisa? Melhorou. Chiado, alguma coisa? Quando você fala que dá o chiado. É. Todo mundo ouve? O Josué também? O Melk Eu acho que também? você tem que ir sem o fone. Será? Você ouve? Vocês estão ouvindo também o chiado ou sou só eu? Ouça. Agora parou. Melhorou. Melhorou. Bora lá. Às vezes, Pronto. o fone trava também. Se eu cair, eu volto. É só a conexão. Tranquilidade. No fim dá tudo certo. Tranquilidade. Rapaz, felicidade de ter vocês aqui. Chega, eu botei uma música diferente aí. Cadê o canto- terno? um canto Você disse que eucarístico. ia botar o terno porque o Adriano ia estar na live. Mas é uma satisfação muito grande. E o terno, eu esqueci de pedir um amigo da gente. Aí vi seu terno. Mas, Melk, você é um baiano falso, viu, Melk? Eu já Você é um baiano, desbaianizei. você é um baiano do Paraguai. Por que, Felipe? Da China. Você virou paulista, você passou em Minas e agora você tá morando aonde? Santa Catarina. Quanto mais Santa longe Catarina. da Bahia, mais eu vi Mais no longe. mesmo. É, Eu moro em São Bento do Adriano. Sul. Aqui. E Adriano mora no São Paulo? Eu estou em São Paulo, aqui na capital, mas minha meta também de médio prazo é sair daqui nos próximos anos. Interior próximo, ou sair do estado. A ideia é ir para baixo também. Sim, sim. Aqui é muito Mas bom, é uma Adriano. maravilha. E na Rio Santa Grande, Catarina é um estado muito bom. muita gente. É uma maravilha mesmo, um prazer enorme ter todos os dois aqui, né? Que o Adriano, Laboratório, né, Felipe? E você está na Bahia também? E Josué? Vocês eu estão... tô, Também. estamos na Bahia. Fomos à missa no mesmo lugar hoje, na capela, com o Padre Gilson, sempre, né? Josué foi batizado lá. Então, é um grande prazer ter todos os dois. O Adriano já tinha conversado na reunião que teve do oratório, você participou. Agora o Melk aqui pela live a primeira vez, é um prazer muito grande, né? Eu já falei que o Melk teve um peso aí na minha conversão, né? Com os estudos aí. Então, já está chegando o próximo horário. Vamos fazer a tradicional oração do Ângelus, do oratório virtual. E eu ainda sou um pouquinho mais chique que o João, porque eu tenho uma sineta aqui, né, do Ângelus. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria
E a Virgem concebeu por obra do Espírito Santo. O eis a serva Ave do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos, infundi ao Senhor a vossa graça em nossas almas, para que, tendo conhecido através da mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Então, muito bem. Satisfação imensa tê-los aqui. Boa noite a todos os irmãos que estão entrando agora no oratório virtual. Orando com você e por você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Predicater super tecta, o lema que o Padre Justo colocou, pregar o evangelho sobre os telhados sempre. Então, eu tenho um entusiasmo muito grande pelo tema da live de hoje, né? O despertar dos jovens para a cultura, que, na verdade, a temática dos jovens foi incentivada pelo próprio Padre Gilson. Para os irmãos que estão chegando agora não conhecem, esse perfil PE Gilson Magno, que é o arroba, porém o oratório, o nome é conhecido como oratório virtual, é popularmente conhecido assim, e é assim que está mesmo. É um perfil que é administrado pelo Padre Gilson, por nós aqui, pelo professor João Filho, mas ele está aí sobre a direção, né, uma direção espiritual mesmo do Padre Gilson, que é nosso diretor espiritual, nosso confessor, e é o idealizador disso aqui. E aí o Padre Gilson teve essa ideia muito bacana de que algumas lives, pelo menos, de domingo, que o professor João normalmente que abre aqui, tivesse espaço para os jovens também. E aí eu gostaria de começar nesse tema de os jovens, a proximidade que os jovens estão tendo nos nossos dias de hoje com a cultura. Né? Nós sabemos que tem uma questão muito complicada aí, histórica, né? Eu vou pedir até para o Adriano falar mais sobre isso, da questão de que os jovens foram envolvidos, deram início a muitas coisas ruins que tivemos na nossa história no Brasil e fora do Brasil, no mundo inteiro. E aí, não poderia ser diferente, eu queria introduzir a live de hoje com um artigo de jornal do professor Olavo de Carvalho, que é no livro que eu sou apaixonado, né, o mínimo. E o nome do artigo o nome do artigo é Geração Perdida, Jornal à Tarde, São Paulo. O professor Olavo escreveu dia 3 de agosto do ano 2000. Esse título, né, Geração Perdida. Aí o professor fala o seguinte, ele conta a história de um escritor francês. Olha o que o professor Olavo diz. Hippolyte Taine, não sei se pronuncia o nome correto, conta que, aos 21 anos, vendo-se eleitor, percebeu que nada sabia do que era bom ou mal para a França, nem das ideologias em disputa na eleição. Absteve-se de votar e começou a estudar o país. Décadas depois, vieram à luz os 5 volumes de Origines de la France Contemporaine, de 1875, um monumento da ciência histórica e um dos livros mais esclarecedores de todos os tempos.
O jovem Taine não votou, mas o Taine maduro ajudou muitas gerações, na França e fora dela, a votar com mais seriedade e conhecimento de causa, sem deixar-se iludir pelas falsas alternativas da propaganda imediata. Saber primeiro para julgar depois é o dever número 1 do homem responsável. Dever que o voto obrigatório, sob a excusa de ensinar, força a desaprender. Aí o professor Olavo conta, né, que o Taine foi muito lido no Brasil e seu exemplo deu alguns frutos. Entre os que tiveram seu caminho de vida decidido pela influência dele, contou-se o jovem Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele aprendeu com Taine que as coisas podem não ser o que parecem. Como romancista, ele fixou a imagem da ambiguidade constitutiva das atitudes humanas no duelo de personalidades do Major Quaresma com Floriano Peixoto, onde o passadista se revela um profeta e o progressista um ditador tacanho e cego. Mas a mensagem dessa história, ainda que consagrada pelo cinema, não se impregnou na mente das novas gerações. Talvez não venha a fazê-lo nunca, precisamente porque, amputada que lhe serve de moldura, ela se reduz a uma observação causal que pode ser dissolvida numa enxurrada de lugares comuns. E o professor Olavo conclui dizendo: hoje, de fato, raramente se encontra um jovem que não queira, antes de tudo, transformar o mundo e que, em função desse parte pris, não adie para as calendas gregas o dever de se perguntar o que é o mundo, né? E aqui é clássico, né? É uma coisa caricata mesmo dos jovens. E aí eu queria que o Adriano comentasse um pouco sobre essa questão, as coisas ruins, né? Que a gente está acostumado a ouvir sintetizado na frase sexo, drogas e rock and roll, décadas de 90, de 80, envolvendo jovens, né? Como que foi essa história, Adriano? Você pode contar um pouco? Bom, vamos lá. De novo, eu agradeço aí o convite da sua parte, da parte do Josué. Eu queria dizer que também é um prazer. Como você mencionou, eu participei da aula inaugural, da reunião de fundação do oratório virtual do Padre Magno. E aí cada um tem uma função ali, a distribuição, conforme o tempo que cada um tem, etc. Eu nem sempre estou presente, mas acompanho, e para mim é uma honra fazer parte dessa live, por exemplo. É uma honra e uma obrigação também, né? Dada a minha proximidade com o oratório. E aí sim, você começa com depois do Olavo, resta pouco a dizer, né? Esse artigo dele eu já tinha lido há muito tempo, fazia atividade, tinha esquecido, quando você me mandou essa live eu li com grande prazer, e a clareza do professor é tremenda, né? Como sempre. Então, assim, só fazendo um apanhado muito rápido, você falou de sexo, drogas e rock and roll, puxando aqui para a nossa linha da literatura, e aí eu já passo a palavra para vocês de novo. A pergunta é quando começou a decadência. Toda a decadência começou no Jardim do Éden, né? Começou com Adão e Eva, tá? Mas falando sério, puxando mais para cá, muito brevemente, com o Renascimento, tá? A cultura já começa a passar por um outro ponto de vista, né? O Renascimento ali nos idos do século XV e XVI, ele põe para a gente a ideia, o humanismo deles é tão forçado que eles chegam a bater de frente com um valor importante da civilização cristã, que era o da bondade. Então, a bondade começa a ser relativizada no Renascimento. 2 séculos depois, vem o romantismo e bate de frente ali com a noção de verdade. Como? Porque ele exalta demais a emoção e põe em declínio a razão. Então, diminuindo a razão e exaltando a emoção, você vai contra outro valor importante da civilização cristã, que é o da verdade. Depois da bondade e da verdade, resta, né, são os famosos transcendentais, resta a beleza, resta o belo, né? E isso acontece no século XX, 2 séculos adiante, no mundo inteiro, não só no Brasil, evidentemente, mas, sobretudo, na área da arquitetura, muito mais do que a gente imagina, nas cidades que nós temos, tal como elas são constituídas hoje, e também nas artes escritas, né? E aí sim entra no Brasil em cheio. Claro que o romantismo também teve uma influência no Brasil, mas não vamos falar disso. O modernismo começa, todo mundo sabe, aliás, está contando aí agora o centenário da semana de 22.
E realmente, se a gente for falar assim, decadência das letras, começa ali em que sentido? Eu não estou falando que tudo é ruim, nem de longe, mas eles mesmos se colocam como missão, ali nos idos de 20, sobretudo 22 a 28, que é o recorte principal que fazem, eles vão dizer que é uma fase de destruição. Eles estão ali para destruir, a construção vai vir depois. Como eles mesmos dizem, os próprios manifestos colocam. E destruir o quê? Destruir a forma e o conteúdo. Quer dizer, quebrar a forma fixa, né, muito grosso modo aqui, passando por cima, e quebrar conteúdos abstratos. Vamos trazer mesmo ali a língua do povo, trazer questões sociais, etc. Isso já entra quase que em cheio aí no que o professor colocou e no que o Felipe Borba colocou também, que é no sentido que, obviamente, esse tipo de pauta atrai muito mais os jovens, os adolescentes, os estudiosos, do que o cara ali, o negro, que está preocupado em pagar as contas e criar os seus filhos, né? Então começa essa afobação modernista. No Brasil teve os radicais, igual o Marinetti, né, o fundador lá na Itália, né, do futurismo, ele vai dizer, vamos cuspir no altar da arte, vamos destruir o belo, façamos o feio. Tudo isso assim é ipsis literis, né? O Tommaso Marinetti falou isso com essas palavras. Então, como eu disse, veio ali Renascimento, Romantismo e o Modernismo. O modernismo já é explícito em dizer, vamos cuspir na beleza, vamos destruir o belo, vamos fazer o feio. No Brasil, graças a Deus, a coisa não foi nesse nível. Teve um outro doido que foi nessa linha, como o Joaquim Nojoso, que ninguém nem sabe quem é, graças a Deus, que era de Recife. No fim, quem vai liderar o modernismo no Recife é o Gilberto Freire, que é um gigante, a quem devemos muito. Então, essa parte mais radical no Brasil não pegou. O próprio Mário de Andrade tinha uma visão de belo que não era a visão que um medieval ou um escolástico teria, evidentemente, mas era uma visão nobre. Ele via na beleza uma função estética nobre. Então, graças a Deus, o Brasil não cai nesse erro tremendo. Mas, de novo, onde começou a decadência? Começou ali. A cisão com a tradição foi muito grande e foi muito traumática, né? Quebrou-se ali vários símbolos que a gente tinha. Deveria ter sido feito de outro modo e não daquele. Aí, muito grosso modo, na segunda geração do modernismo, na década de 30, ali você já tem alguns gigantes, né? Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Nelson Rodrigues, Vinícius Moraes, Cecília de Meirelles. Mário de Andrade e Oswald de Andrade, perto desses aí, são nada, são pulgas, né? Então, assim, a destruição não aconteceu, se você for ver. Já na terceira fase tem Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e eles chegam a negar a primeira. Tá? Então, ok, a destruição não aconteceu? Mais ou menos. Tá? Nos idos de 50 e 60 surge o concretismo. O concretismo tenta como que retomar a ideia do poema-piada do Oswald de Andrade, e volta de novo a ideia, então. Qual que é o concretismo? Vamos falar de questões mais sociais, questões mais imediatas. Vamos quebrar também, de alguma maneira, a discursividade. Vamos afastar o eu lírico, que são os irmãos Campos, né? Haroldo de Campos. Eu nunca lembro o nome do outro. O outro existe também. É alguma coisa Campos. Tá? E o Décio Pinhatari. E a ideia é essa. Quebrar o eu lírico, quebrar a discursividade. E, de novo, trazer temas sociais, que são os temas que, em geral, mais conseguem aí a simpatia dos jovens. E a coisa não vinga. Na década de 60, tenta se resgatar isso. O que acontece? O Ju gigante, dentro do próprio movimento, que é o Ferreira Goulart, engole os caras com a coisa do neoconcretismo. O Ferreira Goulart, ele vai dizer explicitamente que o tema mesmo da poesia deve ser a complexidade humana, a condição humana na face da Terra. Quer dizer, discursividade, complexidade. Goulart não é da tradição, Goulart é ateísta, morre um ateu convicto, mas ele tem uma profundidade, uma complexidade humana enorme. De modo que volta, então, para nós de novo. Segundo, então, primeira tentativa de decadência, década de 20, né? Primeira geração modernista. Segunda tentativa de decadência, o concretismo, nos idos 50 e 60, também não acontece. E lá nos idos 70 e 80 vem a poesia marginal, com os famosos aí, Paulo Leminski, Cacaso, né? Ana Cristina César. E a ideia é, de novo, voltar para a coisa da questão social, vamos falar do imediato, vamos falar do social, negar temas abstratos, negar a alma, etc. e tal. E a proposta, em termos de forma deles, era fazer uma coisa mais visual, né? Inclusive na própria poesia ali, na poesia marginal e etc. E que de marginal não tinha nada. Ela era para ser a poesia marginal, geração mimeógrafo, então ela não vai contar com as grandes editoras, não vai contar com mídia, com veículos de mídia, etc. E no fim tem Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil aprovando e batendo palmas. Quer dizer, a geração marginal, na verdade, a poesia marginal é a grande poesia da década de 70 e 80. Tanto que, em paralelo, estava acontecendo a geração de 65, Alberto da Cunha Mello, o professor Ângelo Monteiro, Raimundo Carreiro, são grandes nomes da geração de 65 que ninguém conhece.
e a tal da poesia marginal, entre aspas, todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Leminski, por exemplo, Ana Cristina César. Marginal, E essa teria sido a marginal terceira muito tentativa. privilegiado, Aí né? vem o fim da resposta. Terceira tentativa de decadência, então, poesia marginal. Essa estava indo muito bem, obrigado, até que na década de 90, um pouquinho depois, surgem dois fenômenos, né? O Bruno Tolentino, volta da Europa, e o professor Olavo de Carvalho, já estava ali com o ensaio pronto, muito antes do Jardim das Aflições, né? Da nova era Revolução Cultural, e os dois ali se juntam para atacar fogo no país, né? O Bruno Tolentino era, além de um gênio sublime, cada livro que ele publicava já ganhava um prêmio Jabuti, né? E ele era manchete praticamente semanal de todos os jornais do país. Então, de novo, a gente pode dizer, a primeira geração modernista foi engolida pela segunda e pela terceira. O esforço de decadência do concretismo foi implodido por dentro, engolido pelo Ferreira Goulart. E a terceira tentativa de vir com decadência nas nossas letras é a da poesia marginal, e acaba aí sendo engolida, se pela geração de 65, foi escanteada, por esse fenômeno da década de 90, do professor Olavo e do Bruno Tolentino. E hoje nós vemos um momento aí, o Mel pode falar muito bem também, acompanha sempre, é amigo, muito amigo da maioria desses poetas e prosadores, está sempre indicando eles. Na poesia, João Filho, Vladimir Saldanha, Érico Nogueira, os mais firmes, né, e um pouco mais antigos. Na prosa, tem o Rodrigo Duarte Garcia, o Yuri Vieira, o Renato de Moraes. Todos esses declaram, em maior ou menor medida, a influência do professor Olavo e do Bruno Tolentino, né? É verdade. Melk, pode comentar. Tô com a garganta um pouco ferrada aqui. Eu não estou ouvindo, Desde- então vocês já estão falando. Tá me Eu ouvindo, vou ver se com Adriano? o fone eu consigo. Se eu não conseguir, eu não sei se vocês me ouvem, mas eu não ouço. Eu te ouço bem. Não, a gente ouve. A gente tá te ouvindo Ouve bem. sim. Quer dizer, ele não tá ouvindo o que a gente tá falando que tá Alô, ouvindo alô? bem. Vocês me ouvem, né? Oh, Sim. ouvimos. Sim. Então, Pronto, pode falar, Melk. Tem uma coisa interessante no que a Adriana tá falando, que é o seguinte. Ele mostrou aí um processo histórico que vai tentando destruir os transcendentais, vão tentando destruir principalmente a beleza. Gente que quer usar arte para fazer coisa feia, gente que quer e que acaba influenciando também na igreja, infelizmente, que a igreja não está fora do mundo. Então você vai tendo prédios de igrejas que vão ficando mais feios, você vai perdendo imagens, acho que o Adriano caiu. Vai perdendo referências, vai perdendo uma porção de coisas que são importantes para os fiéis e são importantes para a igreja. Mas, por mais ele mostrou ali vários processos históricos que tentam destruir a beleza, mas nunca eles conseguem totalmente. Nunca eles conseguem de forma total, de forma profunda, porque sempre existe no coração humano essa necessidade de beleza. Então, surgem ali vários movimentos modernistas, principalmente na Europa, tentando destruir a beleza, mas você ainda tem ali um Eliot, um Alden, que não conseguem fazer outra coisa além de produzir beleza. Você tem aqui no Brasil todo um processo político-social de tentar destruir com tudo, e eles conseguem destruir com muita coisa. Mas quando aparece um Bruno Tolentino, um Olavo de Carvalho, ou mesmo antes, quando aparecia um Carlos Drummond de Andrade, uma Cecília Meirelles, você fala, isso aqui é muito melhor do que todas as porcarias que estão fazendo por aí. É inescapável. Qualquer pessoa sincera olha para Cecília e fala, caramba, isso aqui é infinitamente melhor do que, sei lá, um Leminski ou qualquer coisa do tipo. Não, é como se a gente identificasse no que o artista faz, e o Papa João Paulo II fala disso naquela carta aos artistas, que a gente inclusive fez uma live uma vez no perfil do Pedro, né, Adriana, falando da carta aos artistas também. Então, é como se Lá ele o fala, artista... né? Vós sois os guardiões da beleza no mundo. Né? Exatamente. E que eles são artífices da criação, mas o mesmo processo que Deus faz na criação do mundo, o artista também faz. Ele reproduz uma possibilidade nova, um mundo novo para a gente que está aqui, usando do mundo que Deus criou. Então, não adianta, não tem para onde fugir. Essa é a graça mesmo da coisa. Por mais que tentem destruir toda a beleza, toda coisa transcendente,
sempre vai aparecer alguém que vai resgatar o negócio e as pessoas atentas vão identificar que tem uma coisa a mais ali. Agora, uma coisa que é muito evidente é o seguinte: como o jovem ele tem menos experiência de vida, como o jovem, eu mesmo, quando eu era jovem, nossa senhora, eu vivi num momento, o Adriano também, que a gente não tinha alternativas de vocês. A gente não tinha um Instagram, não tinha como entrar em contato com o João Filho, com o Padre Gilson. Não era tão simples assim. Então, o que tinha era um negócio mais mainstream, mais de todo mundo, ligar a TV na Globo. Então, a gente era seduzido pela porcaria que tinha. E era muito difícil você encontrar uma alternativa, encontrar um caminho diferente. Mas bastava que aparecesse alguém que mostrasse um negócio diferente e a gente falava, não, aqui tem uma coisa boa. Aqui tem uma coisa mais relevante. Então, o jovem ele é muito mais facilmente seduzido por essa... Olha o João Filho aí, idoso, tirando onda comigo, dizendo que tô velho. Primeiro ele falou que os poetas têm que ser pagos em euro, né, João? E depois que você tá velho. João, meu sonho é ficar velho. Ficar velho com 80 anos. Com 80 anos eu vou poder falar o que eu quiser e ninguém vai poder mexer o saco. Então, Eu queria dizer ao Felipe que quando deram a ideia de tema da live ser live dos jovens, eu falei, meu Deus do céu, agora a gente tem que correr atrás de Nelson Rodrigues a todo custo. Porque tem que envelhecer logo. Jovem é tudo trouxa, tô com o João. Então, jovem é tudo trouxa, jovem é mais facilmente seduzido. Eu lembro do que eu tava conversando com a minha esposa aqui, de uma coisa que tava acontecendo. Aí eu falei, não, é porque todo mundo que tá nesse negócio é jovem, por isso tá fazendo tanta besteira. Quem tem mais um pouquinho de experiência de vida, olha para aquilo e fala, não, tem outras alternativas, tem outras possibilidades. Agora, vejam só, porque isso tudo, desde o momento que a Adriano estava falando, eu estava pensando, né? Tudo tem um contexto na cultura e um contexto nos escritos. No caso do professor Olavo, a transmissão de aulas que ele deu, que estamos na era digital, né? Então são outras coisas. Mas para não pensar assim, porque tem aquelas pessoas mais velhas também, até pessoas religiosas, que tem aquela coisa, no meu tempo era diferente, agora tá tudo muito assim, as coisas, uma descaração, não sei o quê. Mas tem um contexto por trás, tem toda a revolução, revolução sexual, o sexo, drogas e rock and roll. E é uma coisa até que você para refletir, até no contexto dos jovens, isso te impede de ser uma pessoa moralista, uma pessoa cretina, no sentido do moralismo. Poxa, aquele jovem ali só ficou sendo bombardeado por besteira a vida toda. Não teve até o papel dos mais velhos entra aí, não teve uma pessoa mais velha para dar um norte certo, não só com coisas, com rigorismo frívolo, mas com uma coisa amorosa mesmo, de orientar a pessoa, dar bons conselhos. O Padre Gilson fala muito disso, abrir a boca para edificar, né? E aí teve toda essa questão cultural e deu no que deu. Agora, realmente, isso que vocês falam é verdade. Os jovens são mais suscetíveis, né? O jovem é trouxa, mas é verdade, somos mesmo. Agora, o mínimo do professor Olavo, eu estava folheando esses dias, preparando para a live. Em outro artigo, não me lembro qual, se era sobre os estudos ou sobre os jovens, mas eu acho que era no final do livro, sobre os estudos. Que até a própria questão biológica, se é que eu posso dizer assim, biológica ou psíquica, não sei, do jovem já faz com que ele tenha uma incapacidade de estudar com uma pessoa com mais experiência de vida. Você colocar ali um estudante de ensino médio com certas coisas, ideologia, muitas vezes, o sujeito, né, o jovem, ele está incapaz de digerir aquilo pela questão mesmo da sua experiência com o mundo aqui. Ele está passando por coisas ainda, e aqui eu não falo mais de jovens, tipo, nossa idade, 20, 21, 22, 23, mas jovens de 15 anos. Quando eu estava me preparando para fazer essa live, eu estava me lembrando de dar esse exemplo aqui. Aconteceu uma coisa, essas coisas eu fico besta. Eu estava na aula de Muay Thai, eu faço Muay Thai, né? Aí na academia eu estava conversando com o professor. O professor de Muay Thai é uns 6 anos mais velho que eu, 26, 27 anos. E aí eu estou estudando um pouco a coisa do marketing digital agora,
E ele estava me dizendo que vários clientes chegaram para a aula de Muay Thai que ele dá através do Instagram. Aí estávamos conversando sobre o negócio, né? De repente, no futuro, poderíamos fazer uma coisa junto. Dois adultos, eu sou jovem, mas já tenho 20 anos. Conversa de adulto aqui. Um moleque de, no máximo, uns 12 anos, no máximo, eu acho que ele era mais novo, chegou, estava do nosso lado, aí ele fez assim, ó, desculpa interromper a conversa, mas eu acho que a pessoa que quer empreender, ela tem que ter planejamento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ele começou a falar, e ele rodava, e ele não dizia nada. Aí depois de uns 3 minutos falando, que ele começou a dizer alguma coisa. Aí eu, nesse momento, imaginei, né, na minha mente, eu imaginei a imagem dele na sala de aula. E é realmente assim que os professores do ensino tradicional colocam o jovem, né? Não tem um tato com o jovem, coloca o jovem para sair dando opinião sobre um monte de coisa que ele não tem, na verdade, capacidade mesmo, experiência. E isso, na verdade, é mais erro do mais velho que está ali sob a responsabilidade do que o jovem. É uma falta de caridade com o jovem, podemos chamar até de criança, pré-adolescente, né? Agora sim, eu queria... Tem um negócio aí que é aquilo que eu sempre tenho que bater aqui na página, que é a questão do imaginário. Então, um moleque de 12 anos, ele não vai ter imaginário suficiente para lidar com questões de empreendimento, de família. Ele não tem na cabeça dele noções do que acontece dentro de uma família na posição de pai, na posição de mãe, na posição de esposo, de esposa, ou de você mover um empreendimento. Simplesmente ele não tem. Porque ele não colocou nada no imaginário dele, ou colocou ainda muito pouca coisa em torno daquelas questões. Então não adianta, velho. O jovem, ele tem uma vantagem em relação ao mais velho, porque eu adoraria ter a memória de vocês, a força de vocês, de ficar estudando. Né, João? Você também que é idoso como eu. Imagina a gente poder ficar estudando até 3 horas da manhã, acordar às 7 horas e ir para casa da namorada para dar um beijo nela antes de ir pro trabalho, antes de ir pro cursinho. A gente não aguenta mais essa pauleira, né? Mas, em compensação, a capacidade cognitiva vai diminuindo, mas a gente vai tendo o imaginário mais rico. Pelo menos os adultos que envelhecem como adultos, que aqui também tem outro problema. Eu vi essa semana uma notícia de que cientistas afirmam que a adolescência agora vai até os 24 anos. Falei, nossa, que merda, se eu fosse um jovem de 24 anos, eu ia ficar ofendidíssimo. Alguém me chamando de adolescente. Os caras chamam, né? Eu entrei agora porque eu caio o tempo todo, mas eu tava ouvindo. Na hora que eu entrei dava para ouvir, eu pedia, mas não vinha a solicitação. Mas enfim, se eu tiver entendido aí em que pé que tá a coisa, eu me lembro que quando eu entrei no COF, em 2011, 11 anos atrás, teve uma das aulas em que o professor falou, eu não lembro se ele usou explicitamente o conceito de adolescência estendida, que é exatamente isso que o Melk acabou de dizer. Eu lembro que eu saí da aula chocado, e eu assisti a aula na casa dos meus pais, e a aula acabou, eu fui ler um artigo e eu estava decidido a literalmente sair de casa o mais rápido possível. Inclusive, não aconselho que vocês façam isso, mas eu fiz, assim, quase que no susto, né? E fui morar em um muquifo meio que assim, dostoievskiano, sabe? Eu virei o Raskolnikov. Moravam prostitutas ali, era perto da PUC, daqui de São Paulo. Então era um misto ali de república, né? Com albergue, com, sei lá, morador de rua, não sei o que tinha ali. Eu lembro que no dia que eu cheguei, um cara se masturbou no corredor e baixou a polícia lá, prendeu o cara, bateram no cara. Mas o fato é, eu li essa coisa de adolescência estendida, fiquei chocado. E é nessa linha do que o Melco falou. Mais ainda, a igreja está reconhecendo isso e está começando a subir, tá, a idade com que ela aconselha que os seminaristas se tornem padres. Por quê? Porque o cara simplesmente não tem responsabilidade. O cara não tem responsabilidade para tocar uma família, imagina para tocar uma paróquia. Então é isso mesmo. Quer dizer, a adolescência estendida quer dizer que a adolescência vai se estendendo, a mentalidade dos caras estão atrofiando e as pessoas não têm responsabilidade para mais nada. A não ser, é claro, fazer parte do Grêmio Estudantil, encher o saco de todo mundo e fingir que sabem o que é família, o que é Estado, o que é igreja, o que é Ocidente, o que é verdade, o que é beleza, o que é tudo. Com 12 anos o moleque já sabe. Mas, enfim, o Melco falou, eu me lembrei disso. É a coisa da adolescência estendida e, claro, as ideologias vêm nesse tipo de situação, nesse tipo de cenário.
E nesse nicho dos adolescentes, é um campo prolífico para realmente, assim, cooptar os caras, né? Quer dizer, quanto mais gente eles trouxerem, Adriano, melhor. o João estava dizendo aí que você só não matou velhinhas, né? Que nem o Raskolnikov. Mas é mesmo. Agora, eu queria falar um ponto só, antes que seja tarde, né? Porque estamos falando aqui, todos esses problemas são coisas até pesadas, como o Adriano citou aí. Realmente existe o problema, só que essa finalidade aqui, inclusive essa live que eu estou fazendo aqui com vocês agora, que é a live dos jovens, mas aqui a gente estamos entrevistando dois mais velhos aqui, né? É sempre bom. Mas a gente pretende começar um quadro aqui no Oratório, a partir disso, essa é a segunda live. Acho que pelo menos no terceiro domingo do mês a gente faz um domingo da live dos jovens para um tema sobre tudo voltado para nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o Instagram do Padre Gilson, a gente tem essa obrigação aqui. E isso nasceu de onde? O Padre Gilson um dia mandou no nosso grupo do WhatsApp um link de um artigo de jornal que ele leu, ficou encantado e disse que queria que nós fizéssemos uma live falando sobre. E aí, tá para se tornar o quadro. Eu vou ler para vocês, eu li na primeira live, vou ler de novo aqui para vocês, só para dar uma contextualizada, vocês terem o tato. E eu já digo de antemão o seguinte, falamos sobre todos os problemas, né? Aqui. E a parte da solução, a parte boa. Aí vocês vejam esse artigo aqui, que o Carlos Alberto de Franco escreveu. Eu acho que ele tem... Eu vi a página dele no Instagram tem uns dias. Acho que ele... Não sei se ele escreveu para Brasil Sem Medo ou para dessas plataformas de jornal. Enfim, o nome Juventude Ativo Transformador. Vejam como ele vai falar a parte boa, né, dos jovens, para não focar só nas coisas ruins. Aí ele começa. Frequentemente, a informação veiculada na mídia provoca um dissabor. Corrupção, violência, crise, trânsito caótico e péssima qualidade da educação e da saúde. Pautas recorrentes nos cadernos de cidade. Aí ele vai falar aqui da questão da mídia, martelar muito nas coisas ruins, porque matéria de notícia pessimista vende muito, né? Uhum. Aí eu pulo essa parte. Aí ele vem aqui, jornais excessivamente dominados pelo noticiário enfadonho do país oficial, né? Só a mídia, o que passa na mídia é o país oficial, e pautados pela síndrome do negativismo, não têm olhos de ver fatos que mereceriam manchetes, sucumbem à força do declaratório. Reportagens brilhantes, iluminadoras de iniciativas que constroem o Brasil real, morrem na burocracia de um jornalismo que se distancia da vida e, consequentemente, dos seus leitores. Quando nada acontece, dizia Guimarães Rosa, há um milagre que não estamos vendo. O jornalista de talento sabe descobrir a grande matéria que se esconde no aparente lusco-fusco do dia a dia. A mídia, argumentam os aguerridos defensores do jornalismo realidade, retrata a vida como ela é. Teria, contudo, o cotidiano do brasileiro médio nada além de tamanhas e tão frequentes manifestações de violência e de tristeza? Penso que não. E aqui eu não vou ler tudo, eu vou passar já para o final. Vocês percebam como ele falou aqui que o jornalista inteligente saca essas coisas e vê que não são só essas coisas ruins. E aí o artigo do Carlos Alberto ele vai falando aqui sobre, vejam bem, que não é um artigo voltado especificamente para a religião, para jovens voltando para a igreja, mas mesmo assim o Padre Justo mandou para nós e pediu que fizéssemos a live. Ele comenta aqui, jovens se interessando pelo casamento, pelo matrimônio, pelas questões de família, se interessando pelo estudo de uma maneira diferente de antes, se interessando pelo trabalho, até trabalho ele fala. Aí eu me lembro logo do Ícaro de Carvalho, da questão de como ele traz a abordagem do que está dominando hoje, marketing digital, essas coisas. Ele traz que o jovem está com um olhar diferente, inclusive, para o trabalho. Não se limita só à questão da religião, até para o trabalho, né?
E aí ele conclui aqui, vou pular já o último parágrafo. Ele diz: o mundo está mudando. Quem não perceber, na mídia e fora dela, essa virada comportamental perderá conexão com o importante segmento do mercado de consumo editorial. A juventude é, de fato, um ativo transformador. Ele finaliza: agora eu destaco essa parte de que ele diz que quem não perceber vai perder o importante segmento do mercado de consumo editorial. Isso eu lembro de cara do professor Olavo de Carvalho. Porque essas coisas boas que estão acontecendo, e aqui em especial com os jovens, tem esse dedo do professor Olavo. Ele, como o Adriano falou, que junto com o Bruno Tolentino, né, Adriano? Junto com o Bruno Tolentino foram uma ponte entre a cultura de gerações passadas e a nossa aqui, no nosso caso, para o Brasil. E as pessoas não só estão voltando para a Igreja Católica, aí eu já não falo mais só do professor Olavo, mas Padre Paulo Ricardo, etc., mas estão voltando a fazer as coisas de maneira séria, a querer fazer as coisas direito, a ter gosto pelas coisas sérias, e não só, uma coisa que eu vejo muito quando eu acompanho muito a página do Melk, o Melk falando sobre alguns artistas, não vou ficar citando nomes aqui, porque não é conveniente, mas alguns artistas famosos envolvidos muito com essa questão de droga e promiscuidade, aí tá ali falando contra a sociedade, contra isso, contra aquilo, preconceito, e droga para dentro, promiscuidade para dentro. No dia seguinte viraliza um tweet de uma dessas pessoas falando: poxa, a vida tá sem gosto, a vida tá sem graça, né? Aí o pessoal vai: muda de psicólogo, será que não tá bom assim? Procura ver de outra forma. E nunca há a questão dessas pessoas se perguntarem se elas não erraram lá atrás, né? Aí é muito interessante isso. Eu queria, então, com a questão dos segmentos do mercado de consumo editorial, fazer a pergunta tanto para o Adriano como para o Melk. O que é que vocês veem da influência do professor Olavo e também do interesse dos jovens pela leitura, pela cultura? O que é que os jovens estão se interessando nesse momento? Com essa mudança, com essa coisa boa, não mais só a ruim. Olha, eu pego aqui... O Instagram, ele tem um negocinho que mostra se seus seguidores são mais homens ou mulheres, de onde que eles são, a faixa etária. E de 100 e poucas mil pessoas que seguem a página, a maioria tá entre 18 a 30 anos. Claro que o cara que tem 30 anos, ele já não é mais jovenzinho, mas é uma galera jovem. E eu acho que o Instagram não coloca a classificação das pessoas que estão abaixo de 18 anos. Eles começam dos 18 anos, mas eu sei que tem gente ali que tem 14, 15, 16 anos e que segue a página também. Boa parte do público da escola de literatura é um pessoal jovem. Às vezes gente de 13 anos, já tive alunos de 13, de 12 anos que se interessaram pelo estudo da literatura e foram atrás dos pais. Falaram: tem esse professor aqui e eu queria que você me inscrevesse no curso dele. Então, tem realmente um despertar do jovem que é completamente diferente do que acontecia na minha geração. Na minha geração, a gente queria saber de festa, de farra, de gastar a vida até mais de 20. A gente até pensava em trabalhar, mas não era um trabalho focado em crescer. A gente queria trabalhar para ter dinheiro para ir para festa no final de semana, para gastar na boate, para fazer qualquer tipo de besteira. Então, tem uma geração nova. Inclusive, a gente não pensava. Mas a gente pensasse em casar, era aquele negócio: eu vou casar quando eu já tiver comprado apartamento, comprado meu carro, feito isso, feito aquilo. Então, a gente estava muito mais perdidos. Nós estávamos muito mais perdidos do que a geração de vocês. Isso é um fato, isso é evidente. Infinitamente mais perdidos. E se não acontecesse de chegar essas pessoas como o professor Olavo, como o Bruno Tolentino, como o Padre Paulo Ricardo, não teríamos, e em situação global, mas em situação local também, pessoas como o Adriano, o Padre Gilson, o João. Se não acontecessem dessas pessoas estarem atentas aos jovens e falando diretamente para elas,
Porque você vê, o professor Olavo era um intelectual eruditíssimo, o cara mais inteligente do país. E ele falava de um jeito que a gente que é jovem, que era jovem naquela época, vocês que são jovens hoje, cara, esse cara tá falando comigo. Ele é engraçado, Isso mesmo. ele tira onda, ele tira sarro na hora certa. Você vê também o João. O João, que é um cara de alta cultura, que escreve poesia densa É. pra cacete. Ele abre uma live e consegue explicar poesia para um moleque de 14, 15, 16 anos. Então, isso aqui tem uma tarefa de caridade também. Você fala, pô, o João podia estar aí só conversando com o Adriano, com a Alex, com os caras que são grandes poetas também no país, e não precisava estar se dedicando a conversar com a gente aqui, que sabe muito menos que eles. Para o Solavo, a mesma coisa. Então, é essa operação da caridade que abriu para o jovem um mundo que estava fechado para mim quando eu era jovem, para o Adriano quando ele era jovem, talvez até para o João quando ele era jovem, porque a gente só recebia influência de gente que queria usar a gente, né? Queria usar a gente para um determinado fim, queria que a gente fizesse, fosse o idiota útil que fosse abrindo o caminho para eles. E agora vocês têm uma oportunidade de professores, intelectuais, padres, que querem que vocês cresçam de forma livre, de forma independente. Então, isso é obra de caridade mesmo. E todos os que pensarem, isso que você falou, tem agora um mercado editorial, um mercado de cursos, um mercado de aulas para treinar esses jovens, porque nem sempre eles têm acesso ao que eles querem ter de forma direta. Sei lá, um curso dentro da paróquia. Então, o cara não tem um curso dentro da paróquia para ensinar a estudar, ele vai acessar o TES. Ele não tem um curso dentro da paróquia de marketing digital, ele vai lá no Novo Mercado. Então tem todo esse campo aí para os adultos conseguirem entregar uma coisa nova aos jovens. E tudo isso tem que ser feito com o princípio da caridade, né? Eu não vou fazer só para ganhar dinheiro, só para fazer isso, só para fazer aquilo, mas para dar a essas pessoas a liberdade, o imaginário, a inteligência, a atividade da inteligência, que eles possam ser quem eles realmente podem ser, quem eles devem ser de forma livres. Isso que eu acho que é o mais impressionante, que mudou mesmo em muita gente uma mentalidade utilitarista, que era a nossa mentalidade do tipo, eu só vou casar quando eu tiver carro, diploma e casa, para uma mentalidade mais humana, mais livre. Isso mesmo. Adriano? Muito bom. Enquanto o Mel que falava, me veio uma frase da Santa Teresinha, que o João e eu usamos outro dia numa live, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é aquela de que é próprio do amor abaixar-se. Que é exatamente o que ele estava dizendo. Há um ato de caridade nisso tudo. E aí também, entrando no que o Felipe leu pra gente, há pouquíssimo tempo atrás eu li uma matéria que trazia a informação de que hoje em dia há uma quantidade enorme e crescente de jovens, né, meninos, meninas, etc., adolescentes, que desejam se casar virgens. E isso você vê que assim surpreendia a academia, mas é claro que surpreendia, porque eles venderam toda uma história de que você tem que conhecer seu corpo desenfreadamente, etc. E o que eles percebem hoje é um movimento ao contrário. Como, por exemplo, o Mel que também bate muito forte nisso, há perfis específicos, especificamente voltados para isso aqui no Instagram, que é contra a pornografia. Então você vê, na universidade ou na escola, se você tentar falar isso, você é um alienígena. É né? Uma coisa que não faz o menor sentido. Não, e para o cristianismo, assim, é aula 1, é aula 0, introdução né, da coisa. Então, assim, de fato, os nossos avós são aquela geração Woodstock, que estava ali, né, caindo pelado na lama. Tá? E os netos são pessoas conservadoras que querem ter família, querem casar virgem, querem trabalhar, etc, etc. E você vê muitas vezes, as grandes ideologias não entendem. Acho que é aí que está o ponto do artigo que você mencionou também, de que, até mercadologicamente falando, daqui a pouco, assim, você quer fazer roupa, você quer fazer livros, você quer ter um mercado, de fato, você tem que pensar nessa geração que está surgindo. E as ideologias não conseguem entender de onde que está surgindo, porque, de fato, não foi deles. Né? Não foi deles. É a negação dessas ideologias que está trazendo esses valores. Aí eu finalizo trazendo o Mel, que falou do trabalho dele, que eu já disse, acompanha há bastante tempo. Né? Desde antes de eu começar a publicar no meu perfil, eu já acompanhava.
E da nossa parte, assim, o João, por exemplo, já estava no Instagram há muito mais tempo do que eu também. Mas nos projetos que eu estou tocando com ele agora em parceria, qual que é a nossa ideia ali? Vai muito na linha do que o Melk já faz, já tem muita gente boa fazendo, mas é exatamente isso. Por exemplo, agora a gente está com essa mentoria Vida, Prosa e Poesia, e o que é o foco ali? Vai muito ao encontro do que a gente está falando, porque a mentoria veio depois de uma série de lives que o João e eu fizemos, que eram as quartas-feiras literárias. E qual que era a proposta ali, frontalmente, sem generalizar, mas era dizer, vamos ler literatura de um modo diferente do que você vê nas escolas, nas universidades e na crítica, na grande mídia e etc. De novo, sem generalizar, João é doutorando, eu sou licenciado em filosofia, tem coisa boa na academia, mas grosso modo era isso. Por quê? Porque a gente sabe que a juventude está cansada desse negócio de rebaixar tudo à ideologia, como você acabou de mostrar, com a pesquisa, com o artigo, etc. Então, grosso modo, a gente trouxe essa ideia que é assim, não dá para você reduzir a vida a questões ideológicas, às efemérides do dia, tá? E, portanto, evidentemente, não dá para você reduzir a alta cultura ou a literatura a isso. Igual a gente fala sempre, até a gente acabou de ver aqui, 20 anos atrás, entre 20 e 30 anos atrás, já havia se perdido a noção básica de letramento. As pessoas estavam começando, o nível de analfabetismo funcional entre universitários era crescente, as pessoas já não sabiam mais a importância da gramática. Não, o importante é comunicar, seja como for. O professor Olavo, o Bruno e outros reduziram isso. Na sequência, já se havia perdido também o horizonte do modelo, não havia mais modelo. A gente abriu o livro da escola, vinha Camões e do lado vinha Gabriel Pensador. Todo mundo achava normal, era bonito até, né? A gente até preferia o Gabriel Pensador. Acabou com essa ideia e veio a noção de modelo. Então, pera lá, existe gramática, existe nível de letramento, existe modelo. Literatura é tradição, não é um treco que você inventou ontem e pichou na parede, né? Então, o nosso trabalho vai nesse sentido, de novo, já tem muita gente fazendo também. Inclusive, meu trabalho de licenciatura, minha formação de licenciatura em filosofia foi nessa linha. Eu até mencionei na live que eu fiz com o Melk, com o Pedro Augusto e com o João. A base da minha tese era essa, de que você não pode reduzir a literatura nem à ideia de ideologias, que ela vai muito além, e hoje é o que se faz em grande medida na universidade. Quer dizer, vamos ler ali Clarice Lispector pela ótica do feminismo. Você está mutilando a coisa sem tamanho, né? Vamos ler Machado de Assis pela ótica da omissão dele em relação à escravidão. Ele nunca foi omisso. 2, obviamente que ele não ia falar só disso, porque esse não é o único assunto para se tratar. Então a gente traz essa ideia de que você não pode reduzir a ideologia, a literatura à ideologia, e nem a idiosincrasias. Quer dizer, não, cada autor escreve a sua ideia, mas ele pode estar errado. Tudo é relativo, etc. e tal. Então eu ponho ali, provando por A mais B, e tem um rigor conceitual na coisa, que a literatura é a busca de uma cosmovisão. Quer dizer, os grandes autores, eles estão se perguntando o que é a aventura humana na face da Terra. E eu acho que é aí que está a coisa. E quem que falava nessa clave? O professor Olavo. Passou anos e anos, mais de uma década falando nessa clave sozinho. E aí é o título da nossa live, Despertar dos Jovens. Foi o que o Melk falou, isso atrai o jovem. De alguma maneira ele sente que tem algo muito mais profundo e que realmente, assim, ficar falando de literatura com o negócio de feminismo, é socialismo, é revisionismo histórico, é não sei o que indígena, não pega, não cola. Há muito mais coisa, né, entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Então a literatura ela é isso, grosso modo. Todos os grandes autores estavam em busca de uma cosmovisão. Eles tinham visão política sim, mas muito mais do que isso. Eles estavam em busca de uma visão de homem, de mundo, de divino, de história, de corpo, de caráter, de linguagem, de lógica. A coisa é muito mais complexa, entendeu? E a gente que começou a ouvir o professor Olavo mais novo, eu lembro que eu comecei em 2007. Então já tem aí 14 anos, né? 15 anos. Já tem a idade de um adolescente, já, né? Já tem tem a filho, idade de um adolescente. A gente reconhecia ali alguém que estava interessado no humano, alguém que estava interessado na gente de verdade. E a gente ia para a escola, ia para a universidade, era tudo muito teórico, muito técnico. Não é que não tinha nada que prestasse ali, tinha muita coisa boa. Mas era tudo teórico, era tudo técnico. E no professor Olavo tinha uma pessoa de verdade. Uma pessoa de verdade falando com outra pessoa de verdade. Isso que era o mais fascinante. E tem uma coisa disso tudo que a gente falou, que a gente está falando desse adulto que desperta
desse amor que abaixa um pouquinho, chega no jovem e encanta o jovem. E não só, tinha muitas coisas que o professor Olavo ensinava, ou poesias do Bruno, eu não entendo até hoje, né? Tem 15 anos que eu conheço e eu falo, caramba, eu não entendo nada, mesmo estando ouvindo a mesma coisa desde 2007. Mas a coerência da pessoa, o brilhantismo da pessoa é algo que me fascina até hoje. Eu falo, não, eu tenho que ser igual a esse cara, eu tenho que ser um pouco igual a esse cara. Então desperta uma responsabilidade, que eu acho que é o mais importante que o jovem tem que colocar dentro de si. Eu tenho a responsabilidade de não ser um banana, de não ser um cara tosco. Porque se tem um cara que é bom aqui na minha frente me ajudando, agora eu tenho que tentar ser bom também. É bem isso mesmo. Agora, o Padre Gilson, que incentivou a fazermos dessa forma a live dos jovens, Padre Gilson, na verdade, tem muito a questão que eu vejo muito forte nele. Padre Gilson não gosta das coisas, eu não sei como é que eu posso dizer isso, mas ele não gosta que se veja só o lado ruim das coisas. É um otimismo mesmo. Sim. Tinha uma pessoa, uma vez, a gente estava fazendo a live do terço, rezando o terço, e aí o Padre Gilson pediu que a pessoa colocasse a intenção. E a pessoa falou, pelos jovens com depressão que se suicidam. Aí o Padre Gilson disse, epa, calma aí, não é só jovem que se suicida, para não pegar esse estigma, né? Ele não quis que o estigma fosse pegado. Então, o que é que ele fez? Mandou esse artigo e disse, falem da vocação verdadeira dos jovens. E é o que estamos fazendo aqui. Inclusive, essa questão de que nossa juventude agora está sendo privilegiada por esse legado, até Padre Paulo Ricardo e o professor Olavo, tem muitos sacerdotes jovens também chegando. Sim. É uma coisa belíssima. Agora eu queria deixar, eu acho que o Josué quer fazer uma pergunta, né? O Josué tá caladão aí. Eu posso falar um segundinho só, Felipe? Você falou dos sacerdotes, talvez vocês já conheçam. Quem puder escrever no YouTube depois. Padre Braulio D'Alessandro. Eu sei que ele foi formado ou influenciado pelo Padre Paulo Ricardo. O ministério dele é uma maravilha. As homilias dele são quase profecias. Padre Braulio de Apóstrofe Alessandro. Braulio D'Alessandro. E isso que você falou da geração nova. Ele já é influência do Padre Paulo. Então o Padre Paulo tem influências da década de 90 e ele já é mais novo, influenciado pelo Padre Paulo. E é uma maravilha. O ministério dele assim, é realmente maravilhoso. É algo que o Brasil não merecia. Mas quem puder ver depois, veja que vocês vão ficar encantados. Eu tenho visto muitos jovens indo para o seminário. Isso aqui é uma coisa impressionante também. Por quê? Porque na nossa geração, essa vocação real foi apagada. Nunca me falaram, você pode ser padre, você pode ser frade, você pode ser monge. Não, você só pode ir para o mercado de trabalho, fazer faculdade e entrar no mercado de trabalho. E agora essa coisa está voltando, né? Existe um outro tipo de vocação. As famílias, né, os pais, homeschooler, ou que nem sejam HS, levam os seus filhos em mosteiros, né? Para ver como é aquela vida do claustro. Você vê as criancinhas tocando na grade, né, conversando através da grade com freis, etc. E é uma coisa que eu só descobri adulto que existe. Exato. Eu também, nossa, total. Uma coisa linda mesmo. Sim, Josué, minha pergunta para o Melk e para o Adriano, na verdade, um pouco do caminho contrário. Após a galera conhecer a página do Melk, do Adriano, do João, o trabalho do professor Olavo e outras dessas indicações, Pedro Augusto, Ítalo, às vezes o jovem fica tão dentro dessa bolha, como eu estava falando essa semana, que ele quer que ele faz? Ele coloca o fraque dele, um charuto de um lado, um uísque do outro, e ele quer usar isso como porrete na feminista, no ateu. Ele não consegue ter esse olhar de caridade com o colega que está ao lado dele na faculdade, no colégio. Então, eu quero saber Aí cai naquilo que o Bruno falava, né? Penteadeira de velha, que ele se acha o dono da alta cultura e tal, e quer usar a cultura como um porrete nas pessoas, e não com esse olhar de caridade que o professor Olavo pregava para a gente, né? Um pouco desse cogito ergo sum que o Melk muito bem usa na página, na formação do imaginário. Então, queria saber de vocês, quais são os passos, né, para não cair também nesse estigma, na penteadeira de velha? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que tudo tem que começar pelo cultivo próprio. Então, por que eu vou ler isso? Por que eu vou ver a live do Adriano? Por que eu vou ver uma live do professor Thomas Juliano? Ou ler um poema do João?
ler um artigo do professor Olavo. É porque eu preciso, para mim, eu preciso me cultivar. Então, esse é o primeiro ponto. Você usa tudo porque você se sente inferior, você não se sente tão bem assim ainda, não se sente tão cultivado, não se sente tão culto. Essa primeira motivação eu ainda preciso melhorar muito, porque quando você vem com essa humildade, a misericórdia só nasce de uma humildade. Tem que se sentir menor do que você se acha, menor do que você aparenta na frente do espelho. E menor também do que a galera vai te bajular, porque às vezes aí sua mãe vai falar que você é lindo, seu pai vai falar que você faz tudo de uma forma impressionante, o João vai falar com o Felipe, nossa, Felipe, você está escrevendo muito bem e tal. Aí o João faz um elogio desse, o Felipe já vai se sentir o Machado de Assis. Ele vai falar, não, pera aí, o João me elogiou, mas eu tenho que baixar a bola e aprender a Mas o escrever João só me ainda mais. esculhamba, meu. O João só me esculhamba. É a pedagogia correta, Felipe. Mas é mesmo, é mesmo. Olha aí, ó. O João esculhamba todo mundo. É só a Alex ouve os elogios do João. Então, tem isso de aí tá certo. você não se achar demais, porque se você não tiver humildade, você não vai ter misericórdia. E segundo, lembrar daquilo que o Adriano estava falando no começo da live, que são os transcendentais. Então, todo mundo está buscando a mesma coisa. Todo mundo está buscando misericórdia, amor, felicidade, justiça, beleza. Só que tudo anda tão confuso que às vezes a pessoa busca justiça no feminismo. Ela nunca vai conseguir encontrar de maneira plena. Ela sempre vai sentir uma angústia muito mais forte do que quem está dentro da igreja. Não é que quem está dentro da igreja nunca vai sentir a angústia de uma injustiça. Mas pelo menos você vai saber qual que é a resposta no momento que você estiver angustiado. Mas no fundo, o coração dela tá pedindo a mesma coisa que o seu. Né? Quem, sei lá, vai para pornografia, para promiscuidade, fica com dezenas de pessoas numa noite, aquela pessoa também queria ser amada, só que ela tá buscando de uma forma errada. Então, é a gente lembrar desse ponto central, que é o coração humano, e que a cultura serve exatamente para isso, para despertar essa compaixão. Ou não, por mais que ele esteja perdido, por mais que ele seja diferente, ele é criatura divina e Deus colocou a mesma coisa que colocou em mim, colocou nele. Por mais que ele esteja usando esta coisa de uma forma equivocada. O que a gente tem que fazer é pedir a misericórdia para que a pessoa se desperte e coloque essa mesma coisa que está na gente na direção certa. É meio aquela frase do Chesterton, né? Todo homem que entra no bordel está à procura de Deus, né? Sim. Querendo ou não, o coração dele não sabe para onde ir. Ele está indo para o bordel, mas na verdade o coração dele precisa, anseia por Deus. Exatamente isso. Ou então, como acho que foi o Vitor Meirelles, que eu gosto muito também, disse que o pecador, na verdade, é aquele que errou o alvo, né? Uhum. É o que errou o alvo. Tá fazendo da forma errada, mas quer ser feliz, né? Ninguém, até a pessoa que tira a própria vida, não queria, né? Ela queria se aliviar da dor, né? Tem que ter o olhar de compaixão mesmo. Então, Josué, se tiver mais alguma dúvida, pode jogar duro, você ficou muito tempo calado. Eu não, acho que Então, bateu o nosso horário, né? Para também não cansar os nossos aspectos. sim, então para finalizar, só dos nossos dois convidados aqui, o que é que vocês diriam com uma palavra final, né, para aquele jovem que sentiu, vamos supor, de repente ele está sentindo até agora assistindo essa live aqui, poxa, que coisa interessante isso tudo que eu estou ouvindo aqui. Eu quero experimentar um pouquinho, mas não quero dar uma mordida maior que a minha boca, nem um passo maior que o meu pé. Por onde começar sem se confundir, né? Que a gente sabe que, por exemplo, os clássicos, às vezes as pessoas têm dificuldades. Qual seria o começo para o jovem totalmente perdido, que quer começar do zero? A resposta do Melk e a resposta do Adriano, para finalizar. Deixa o Adriano começar aí. Manda. Meu menor aqui de 9 meses está participando da live, o Benjamin. Não, eu Manda tenho um bala. Benjamin também, e todo Benjamin é maluco, é despirocado. Na bênção de Pode ficar à vontade. Jacó
para Benjamim, ele fala assim: tu serás feroz como um lobo e certeiro como uma flecha. Falei, se eu tivesse lido isso antes, eu não tinha colocado o nome do moleque de Benjamim. Que todo Benjamim que eu conheço é assim: feroz como um lobo e certeiro como uma flecha. Então, para o jovem que está assistindo aqui, primeira coisa, quem não acompanha, acompanhar o Padre Gilson aqui no oratório, porque é uma pessoa realmente interessada em despertar a juventude e os adultos também, mas uma pessoa que com caridade quer despertar o coração do homem, independente de ser católico ou não, para as verdades eternas. Então ele não está falando aqui, nem você, nem o João, nem o Josué, nem o Pedro, nem o Padre Gilson ficam aqui falando só para católicos, eles estão falando para todo mundo. São verdades eternas que ajudam você. Você pode estar na macumba, você pode estar no espiritismo, você ouviu o que os caras estão falando, vai te ajudar de alguma forma. A Isabela Arruda, que entrou aqui agora também, é alguém que fala para jovem e adolescente, fala muito bem. E tem um projeto também para jovem e adolescente que fala dessas verdades eternas, convida vários professores e toca no fundamental para você ter uma vida digna, ter uma vida justa. Então você tem que se cercar dessas pessoas que querem o seu bem, mesmo que elas não te conheçam. Porque elas estão falando de coisas que são para o seu bem e que vão te edificar. Eu nunca conheci o professor Olavo. Eu tive a graça de conhecer o João. Pelo João, tive a graça de conhecer o Adriano, o Padre Gilson. Mas a maioria das pessoas que me ajudaram não foram pessoas que estavam convivendo comigo e que sabem da minha existência. Nem o professor Olavo, nem o Padre Paulo Ricardo sabem que eu existo. Mas eles me ajudaram pra caramba porque eu estava atento ao que eles estavam dizendo. Então é estar atento a essas pessoas e tomá-las como um modelo mesmo. Porque eu acho que o que o jovem mais precisa é de modelo. E nenhum dos seus modelos vai ser coerente, né? Porque aí você vai querer ficar julgando também os seus modelos. Então o João é um modelo para mim, mas eu sei que o João também é um desgraçado que nem eu. Né? É um velho coitado que nem eu sou. Mas assim, eu sei que no aspecto que eu quero ser igual ao João, ele é coerente. Né? O João é coerente na fé, o João é coerente em trazer a fé para dentro da profissão dele como professor, como poeta, sem ser o cara chato, sem ser o catequista enquanto está dando aula. Então é você olhar essa coerência que as pessoas têm, apesar das dificuldades, dos defeitos que eles têm, ninguém é perfeito, para você não ficar só apontando o dedo e falar, ó, pô, o cara é desgraçado mesmo, o cara errou aqui, mas ele continua buscando aquela coisa que eu também quero. Beleza. Muito bom. Adriano? Basicamente é replicar o que o Melk falou. E, aliás, puxando uma coisa que ele falou como resposta de outra pergunta, que eu acho que não foi nem essa, que era aquela história de que você não está sendo visto nessas bandas aqui, né? E eu já vou explicar o que eu quero dizer com essas bandas. Você não está sendo visto como um número, como um instrumento, como meio de algo, meio para algo, para uma ideologia, para algo político, mas justamente como um fim. E aí vem o que quer dizer essas bandas, né? Como tradição aí, como consequência, como escola feita pelo professor Olavo, pelo Bruno Tolentino, Padre Paulo Ricardo, Padre Magno Gilson e afins. É o quê? É a coisa da educação clássica. Esse, hoje em dia o termo já está até gasto, né? Brasileiro replica tudo, macaqueia tudo. Mas o que é educação clássica? O que é educação tradicional? É você ter vistas ao indivíduo como finalidade e não como meio. Ponto. Esse é o cerne de uma educação clássica, de uma educação liberal. Então, justamente, continuamos com o problema de que na escola, na universidade e afins, as pessoas são vistas como número, ou por conta de um aparelhamento de cunho comunista, socialista e afins, ou pelo próprio sistema, que em si mesmo não vai além da formação da mão de obra. Quer dizer, se nós não tivéssemos o problema do comunismo no Brasil, tá? E esse problema existe, é urgente, a gente ainda assim estaria fazendo essa live por conta do problema do pragmatismo, do hedonismo, do materialismo. Quer dizer, olha que distância nós estamos de uma situação normal, né? Se não fosse todo o problema comunista, ainda assim a gente estaria aqui falando, né, do problema da secularização, da perca, de você perder o senso do sagrado, do transcendente, etc.
Então, assim, muito rápido, finalizando, o que dizer para os jovens? Na linha do que o Marco fala, exatamente isso, cercar-se de pessoas que não veem você como um número, mas justamente que conversam, que dialogam, mesmo sem saber que você existe, com o cerne da sua essência. De novo, a coisa que a gente falou da literatura, a alta cultura, só a literatura, só a alta cultura podem fazer isso por você, apontando sempre para a religião. Mas como a gente falou aqui, nós não estamos falando só para católicos e nem mesmo só para pessoas que creem em Deus, né? O tradicional, o clássico, ele fala para o ateu, todas as cosmovisões têm a sua importância e até certo ponto a sua legitimidade. Então venha inteiro, com suas dúvidas, com tudo. Quanto mais dúvida e sinceridade houver, melhor. Mas esse é o ponto. Procure justamente pessoas alinhadas com esse tipo de cultura, que é a verdadeira cultura, que é aquilo que o Mortimer Adler chamava de grande conversação. Né? Então, o que é a grande conversação? É o diálogo daqueles que realmente têm o que dizer. Se você pega, por exemplo, quais eram os políticos da época de Machado de Assis, lá Dom Pedro, mas está localmente, nos estados, quais eram? Ninguém tem a menor ideia. Talvez se eu perguntar quais eram da época de Clarice Lispector, tão próxima de nós, a maioria aqui não vai saber, tá? Quem foram. E, no entanto, você sabe quem foi Machado e quem foi Clarice. Quer dizer, esses são aqueles que realmente têm algo a dizer. Essa é a grande conversação. Hoje a gente vê a molecada aí no Instagram, no YouTube, né, falando Dostoiévski escrevia mal. Né? Tá, só que tem um negócio. Você vai morrer e dali 10 minutos depois da sua morte, nem tua mãe vai lembrar que você existia e Dostoiévski vai continuar exatamente onde ele está. Que é uma das maiores mentes pensantes e um dos maiores escritores de todos os tempos. Então, de novo, né, vamos ser sérios aqui, né? Grande conversação, é o diálogo dos que realmente têm algo a dizer. Então, quanto mais rápido o jovem fizer isso, o Josué até citou no começo da live o Nelson Rodrigues, né? Quer dizer, qual que é a utilidade, tá, do adolescente, da juventude, é superar-se o mais rápido possível. Então, quanto mais rápido você sair desse negócio de adolescência rebelde, etc., e querer entrar na grande conversação, hoje as redes sociais estão aí para ajudar nisso. O trabalho que o MECO faz, por exemplo, é extraordinário, do enriquecimento imaginário e afins. Ali você vai entrar em cheio na grande conversação. Então é isso. Tenha-se em alta conta. Não se permita ser diminuído a um número. Você não é só um número, você não é só um corpo, você não é só um punhado de células. Você tem uma alma. E eu costumo dizer, o homem, ele é o ser que ele concorre conscientemente à eternidade. Então você é chamado a se perguntar, o que é a aventura humana na face da Terra? Nisso daí a literatura vai te ajudar muito, mesmo que você não tenha fé, que você não seja cristão, católico nem nada. Então faça isso, no sentido que o Marco falou. Tem muita gente agindo de boa vontade hoje, no Instagram e nas demais redes, nesse sentido, de colocar você antenado com o que realmente importa. Amém, perfeito. Uma maravilha. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês três aqui. E de maneira especial os entrevistados da vez, Melk e Adriano. E finalizar dizendo, né, comprem os conteúdos deles, as aulas, o professor Adriano junto com o professor João Filho, que está assistindo aqui com a gente. O professor João, eu tenho o privilégio de que ele vai na mesma igreja que eu, aí eu sempre tiro umas dúvidas, troco uma conversa, se bem que a gente faz mais piada do que qualquer outra coisa, né? Piada, brincadeira, assim. Mas comprem mesmo a mentoria, é uma coisa boa ter professores experientes mesmo para acompanhar. E agora, falando com propriedade, o conteúdo do Melk, os cursos e, de maneira especial, o TES, tornando-se estudante sério, porque eu sou aluno e o negócio é muito bom mesmo. Que mexa, você entende do marketing digital mesmo, tá fazendo a aula direitinho. Mas é o curso que eu faço, né? É bom mesmo, viu? E de coração, muito obrigado e desejo muito sucesso para vocês, porque vocês ajudam mesmo a gente. Eu que agradeço, jovens, Felipe, né? Josué e Adriano. Eu que agradeço também. Todo mundo que está nos assistindo, vai assistir gravado depois. Felipe, Josué e Melk, abraços. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Abraço, Josué. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Excelente semana. Que tudo seja para a maior glória do Cristo. Amém. Amém.